Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 19 de Programação Web. Na aula passada, nós iniciamos a nossa aula com as categorias de valores CSS, onde iniciamos o nosso estudo através dos valores absolutos e relativos. Aprendemos o que é cada um deles, certo? E vimos também palavra-chave, número não negativo, número com unidade de medida, e vimos o comprimento, medida relativa, absoluta, porcentagem e ângulo. Hoje iremos dar início com o assunto de número não negativo com unidade de medida. E valores CSS expressos com números não negativos com unidade de medida são classificados em duas categorias. E que categorias são essas? São hora e frequência. Hora. O formato para definir um valor CSS em medida de hora é o número imediatamente seguido por uma unidade identificadora de tempo em segundos. A sintaxe prevista nas especificações para designar esta categoria é time. Então, aqui nós temos as unidades de medidas de tempo em CSS. No caso, a unidade seria essa aqui, segundo, certo? Que estão sendo descritas bem aqui. Então, os valores expressos em medidas de tempo são usados, por exemplo, para definir propriedades destinadas à mídia speech, mídia falada, tal como leitores de tela, ou duração de animações e transições CSS3. E a frequência. Formato para definir um valor CSS em medida em frequência é um número imediatamente seguido por uma unidade identificada de frequência em Hertz. E a sintaxe prevista nas especificações para designar esta categoria é frequência. Então, aqui nós temos esta tabela para exemplificar as unidades da frequência, certo? No caso, nós temos o Hertz e o Kilohertz. Então, valores expressos em medidas de frequência são usados, por exemplo, para definir propriedades destinadas à mídia speech, falada, tal como leitores de tela. Nós temos também o string, onde valores CSS são expressos com string, devem ser grafados com aspas simples ou duplas, como nós temos o símbolo bem aqui, né? Uma não pode ocorrer dentro de outra, a menos que seja escapada com a barra invertida, que seria este símbolo aqui. Então, um string não pode conter uma quebra de linha, a menos que se use um caractere /A, que representa uma nova linha em CSS. Então, para fins de legibilidade, é possível quebrar uma string em substrings com o uso de caracteres barra invertida, como vocês podem observar neste exemplo aqui, certo? Notação funcional. Os valores CSS podem ser expressos por uma função e, nestes casos, são classificados como valores em notação funcional. Então, em CSS, valores funcionais são usados para definir cores, atributos ou URLs. A sintaxe para a escrita de um valor funcional é nome da função seguida por uma lista de argumentos entre parênteses, como vocês podem perceber neste exemplo aqui, certo? E nós temos também os casos especiais, que são valores que não se enquadram em nenhuma das 7 categorias anteriores e pertencem a uma categoria denominada casos especiais. Os valores CSS enquadrados nesta categoria são os valores para definição de famílias de fontes e valores para definição de cores em sistema hexadecimal. Então, aqui nós temos um exemplo deste caso especial, certo? Tipos de valores CSS. Então, como nós vimos, nós temos 8 grupamentos para a classificação de valores CSS e é importante conhecer o conceito de valor CSS para efeito de aplicação da regra CSS no elemento. Então, aqui eu trouxe este exemplo para vocês, certo? Então, o valor 120% para a propriedade font size dessa regra CSS enquadra-se no grupamento de valores denominado número com unidade de medida, como foi visto, certo? Então, contudo, como o navegador aplica um tamanho de fonte igual a 120?
Qual o valor em pixels? 120 de quê? Temos que responder a esses questionamentos, certo? Então, para aplicar valores em CSS, o navegador precisa, em certos casos, efetuar cálculos e, em outros, tirar conclusões para chegar ao valor a se aplicar. Ao longo do processo de investigação, o navegador passa por etapas e, em cada etapa, há um tipo de valor. Então, aqui eu trouxe um exemplo para que vocês possam observar, certo? Então, observe que alguns valores são absolutos e outros são relativos, tais como as medidas CSS em porcentagem e em, certo? Que é este símbolo aqui. Então, para aplicar valores CSS, os mecanismos da CSS consideram 5 tipos de valores, que são valor inicial, valor especificado, valor computado, valor usado e valor atual. Então, aqui eu tenho uma atividade para vocês, que eu quero que vocês me digam quais são os tipos de valores que podemos aplicar em CSS. E o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos o nosso estudo com as categorias de valores CSS e vimos também os tipos de valores que temos em CSS. Aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula!